José João Moreira, sou atualmente diretor do Departamento de Sistemas de Informação e Qualidade e também neste quadriênio vogal do Conselho de Administração da entidade instituidora do ISPA, o ISPA CRL. Ora, quando é que ouvi falar pela primeira vez no ISPA? Foi há bastante tempo, tinha na altura 18, 19 anos, estava naquela fase também de conclusão de secundário e candidatura ao ensino superior. E um dos meus amigos de infância, que ainda é professor nesta casa, Pedro Almeida, pela primeira vez falou uma coisa chamada ISPA, lá em Santa Apolónia, Psicologia. Eu nem sequer fazia ideia na altura que ele queria seguir a Psicologia, foi assim um percurso improvável também. E desde então, já estudantes, eu na área das ciências e ele na área da Psicologia, acabei por vir umas quantas vezes ao ISPA, na minha aquela idade dos 19, 20, 21 anos, e recordo justamente nessa altura, ele entretanto foi presidente da Associação de Estudantes, digamos, a imagem que eu tinha do ISPA sempre uma imagem sempre muito ligada, já uma casa labiríntica, meio singular, um bocadinho diferente daquele estereótipo de ensino superior, uma instalação de ensino superior muito ligada à cultura. E recordo-me justamente das primeiras imagens que eu tenho de um concerto do Carlos Paredes no Auditório 1. E essa é a minha primeira imagem do ISPA, de facto. 19 anos ouvi falar no ISPA e depois ainda tive ali um período de estar um contacto com o ISPA externo, uma visão externa, justamente por intermédio do Pedro Almeida. Em 2005, quando entrei para o ISPA, na altura para coordenar o Departamento de Estudos de Prospeção e Planeamento, estava longe de imaginar que ia ter um percurso tão eclético e tão intenso, às vezes até demasiado intenso, e que foi cruzando de uma forma ocasional, outras vezes intencional, alguns dos momentos mais transformacionais do ISPA. E foi uma experiência, sobretudo, muito envolvente e muito intensa, muito de imersão nesta realidade tão singular que é o ISPA. Olhando para estes quase 17 anos de casa, eu diria que, pronto, sei que de alguma forma o ISPA deixa a minha marca no ISPA, e o ISPA deixa uma marca seguramente em mim, portanto acabamos por cruzar, trilhar um caminho comum nestes últimos 17 anos. E é uma experiência de facto muito enriquecedora, muito intensa e muito arrebatadora. E sobretudo muito imprevisível. Estava longe de imaginar que ia ter um percurso tão acidentado, entre aspas, nesta casa. Bom, perspectivas de futuro para o ISPA. Essa é uma pergunta interessante, e é uma pergunta interessante porque é aquela que toda a gente classifica como $1 milhão, não é? Todos nós, quer na nossa vida, quer na gestão das organizações, gostaríamos de ter certezas sobre o futuro. Se há uma coisa que eu, ao longo deste trajeto muito diversificado que fui tendo no ISPA nos últimos 17 anos, aprendi, é a extrema resiliência do ISPA. O ISPA, de facto, teve uma conjuntura interna e, sobretudo, uma conjuntura externa muito intensa e muito complexa, aliás, à semelhança de todo o sistema de ensino superior, desde, sobretudo, a implementação do Protocolo de Bolonha, em 2007 a implementação, e depois todo o processo de adaptação, avaliação do ensino superior, o processo de reconhecimento de avaliação institucional, e depois também o comportamento do mercado e a competitividade do mercado. O ISPA soube sempre de reinventar-se dentro da sua diversidade e das suas idiosincrasias internas e contradições internas. Foi uma instituição que fez da sua diversidade a sua maior riqueza. E nesse sentido, e olhando para o percurso destes últimos 17 anos e sobretudo para o que nos espera num contexto muito
muito volátil, muito incerto, cada vez mais incerto na sociedade, eu estou seguro que o ISPA, aliás, do passado recente tem demonstrado que o ISPA continua a afirmar-se e a constituir um referencial de inspiração e de organização no panorama do ensino superior em particular e no panorama das organizações de investigação e de transmissão de conhecimento no geral. E, portanto, eu estou muito otimista no futuro, um otimismo que é fundamentado nesta observação e nesta experiência que eu tive nos últimos anos. A par disso, este rejuvenescimento constante que faz parte das organizações em que as pessoas com mais experiência vão dando e acolhendo os novos colegas, tem havido uma injeção de sangue novo muito importante, essa colaboração, essa gênese que vai existindo entre toda esta comunidade, não só de alunos, que é fundamental, mas a própria comunidade ispiana, entendida como um todo, os alunos, ex-alunos, docentes, investigadores, os que vão e os que vêm, numa entidade que é muito própria, é muito marcante e marca desde os primeiros dias as pessoas, confere uma forte, lá está, resiliência, uma forte capacidade identitária e de persistência na persecução da história do ISPA, na afirmação dos seus valores e, sobretudo, na projeção dentro da modernidade e da inovação que nos dão muitas garantias. Ser ispiano. Ser ispiano, no início, para mim, era um conceito muito difuso, no sentido em que, pronto, acaba por ser quase um slogan que se apregoava, que de alguma forma fazia o fit na comunicação institucional, mas era-me difícil percepcionar ou atingir na plenitude o seu conceito. E aprendi que, de facto, ao longo dos anos, ser ispiano é esta abordagem holística à organização. É o confronto de ideias, o confronto à adversidade, a superação, sobretudo a solidariedade, a encarnação dos valores do ISPA, e uma proximidade muito grande em todos os elos da comunidade académica, entre os alunos, os ex-alunos, que, de facto, a comunidade alumni é decisiva e é muito relevante no caso do ISPA, a ligação à sociedade e depois também a relação que se estabelece de amizade, de solidariedade, de entreajuda e de identificação mesmo com a matriz identitária do ISPA entre os docentes, os investigadores, os técnicos. É claro que depois cada um encarna esta experiência à sua maneira, de facto, e ela é suficientemente flexível e plástica para que cada um de nós tenhamos a nossa interpretação sobre o conceito de ser ispiano, mas ele, de facto, resulta deste todo, deste melting pot entre todos estes conceitos que eu referi há pouco.